Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Amém? Meu esposo hoje me perguntou qual tema que você vai pregar para eu fazer um cartazinho aqui bonitinho para colocar lá no fundo. E eu ainda um pouco tentando entender o que Deus queria falar, e eu falei com ele: processo ou propósito? E é uma pergunta que eu quero te fazer nessa noite. Você diria que a estação que você está vivendo hoje, você está vivendo um processo ou um propósito? Se você pudesse analisar a estação que você está hoje, você diria: eu estou vivendo um processo, eu estou passando por um processo, ou eu estou vivendo um propósito de Deus? E todos nós queremos ir direto para o propósito, né? O negócio do processo não é nada fácil. E ninguém quer estar no processo, ninguém quer viver no processo. Nós queremos chegar, direto ao propósito. Ele fez ali um tema bonitinho, borboletas, não preciso nem falar nada. E uma mulher gestante, processo ou propósito. Só que para nós vivermos o propósito do Senhor, existe uma ponte. E essa ponte é processo. Glória a Deus. Eu vou parar um pouquinho, porque eu já perdi uma parte da minha mensagem ali agora. Glória a Deus. Quando coloca esse cabo aí, gente, depois não escuta mais. O que eu falei antes perdeu. Mas então, estava pegando? Ah, tá. Então pronto. Então, para nós chegarmos ao propósito do Senhor, existe uma ponte chamada processo. Só que ninguém gosta de passar por processo. Gente, tem alguém aqui que gosta? Ninguém, né? Ninguém gosta de passar por processo. Só que nós não nascemos prontos para nada. Nós vamos, dia após dia, nos aperfeiçoando em algo. Nós vamos melhorando em algo. Nós vamos nos tornando algo. Ninguém nasce pronto. Tudo é necessário passar por um processo. Só que nós estamos em uma época, um momento do fast food. Eu falei isso. Nós queremos tudo no momento de micro-ondas, Nós queremos colocar uma coisinha lá que saia rápida. Nós não temos muita paciência para esperar algo por longo tempo. Nós não temos paciência de esperar algo ficar pronto no seu tempo. Quando nós fazemos uma oração, nós queremos que o Senhor responda imediatamente. Nós queremos que o Senhor nos responda da nossa forma, do nosso jeito. E aí a gente vai vivendo. Quando as mulheres, alguém sonha com um bebê, é um processo, a gestação é um processo. E às vezes quando uma pessoa se depara com tantos negativos como eu vivi um tempo, quase um ano praticamente, tentando, e eu achava que estava grávida, e quando eu ia fazer os testes dava negativo. Isso machuca, fere a gente, quando você está na espera e você não tem a resposta que você queria. E algumas pessoas perdem até a esperança de tentar, porque de tantos negativos que você vai ter na vida, você fica um pouco frustrado, porque eu vivi isso quando eu descobri a minha gestação, da DJ Gael. Eu já estava com 3 meses de grávida e eu não sabia que eu estava grávida, porque eu tinha tido tanto negativo que depois eu desisti. Eu falei assim: agora quando chegar o tempo do Senhor vai ser, eu vou me acalmar, eu vou me tranquilizar. Porque de tantos negativos que nós recebemos na vida, nós temos a tendência de perder a esperança, de ficar frustrado. E um dia quando nós descobrimos que estamos grávidos, uau, eu estou grávida, que maravilha, vamos ter um bebê. Só que mesmo no dia que você pega lá um teste e tem um nome positivo, ou que você recebe, faz aquele coisinha de sangue mesmo, de urina, que você vê 2 pauzinhos. Existe todo um processo. Você não descobre hoje que você está grávido e amanhã um bebê nasce, certo? Existe todo um processo. Só que mesmo tão pequenininho lá dentro, a pessoa precisa ter uma certeza do que ela tem. Uma mulher, quando ela está grávida,
A barriga dela está do mesmo jeito, mas tem um embrião lá dentro. E por mais que as pessoas desconfiem e achem que ela não esteja grávida, ela tem a certeza que dentro dela está formando um ser, certo? Mas mesmo que essa mulher ela tenha certeza que ela está grávida, que dentro do útero dela tem um embriãozinho, que ela tem um teste comprovando de sangue que deu positivo, ela tem um teste de urina que comprova com 2 pauzinhos lá que ela está grávida, ela agora vai passar pelo processo da espera. Uma gestação normalmente leva até 42 semanas para um bebê nascer, né? Normalmente de 38 até 42 semanas para um bebê nascer. E esse processo você terá que ter paciência, certo? Todo processo de gestação você vai ter que ter paciência. E você vai precisar ter fé naquele momento. Que a mulher em especial, né? Que está grávida. E tem homens também que sonham em ser pai. E ele olha para a barriga da mulher e ele não vê nada. E ele pergunta para a mulher: você tem certeza que aí dentro tem alguma coisa? E a mulher diz: tem, aqui dentro tem, eu sinto que tem. E essa fé ela vai precisar ter, certo? Você vai precisar acreditar que seu milagre está sendo gerado ali, no processo da espera. E quando esse bebê não nasce, o casal vai fazendo o quê? Vai comprando o enxoval da criança, certo? Enquanto o bebê não nasce, o casal vai preparando o enxoval da criança. E talvez nesse tempo, você vai ouvir um comentário dizendo: você vai comprar essas coisas para o bebê? Você nem sabe se vai vingar, tem gente que usa essa expressão. Você nem sabe se vai dar certo ou não. Algumas pessoas já tiveram algumas perdas. Lembra que você já teve perda? Você vai comprar realmente algo para montar no enxoval sem saber se vai dar certo? Só que aí, a pessoa que está grávida, ela precisa ter fé que a criança vai nascer. A pessoa precisa ter fé que a criança vai nascer. E ela não pode deixar para comprar um enxoval somente quando a criança nasce. Porque já pensou, se a mãe descobre que está grávida durante a gestação, ela não faz nada, aí chega o dia de ganhar neném do hospital, ela liga para o marido: compra tudo, porque a gente não comprou nada. Que loucura seria ter que comprar tudo de última hora, porque no processo, que era o processo da preparação, ela não se preparou para a chegada do bebê. Então, onde eu quero chegar? Quando nós falamos dessa gestação, desse processo, nós estamos falando de preparação. Os processos são preparação para o propósito, para o alvo final, certo? Todo processo ele vai te preparar para viver algo grande. Ele vai te preparar para o cumprimento da promessa. E há pessoas que falam assim: pastora, eu estou vivendo o tempo, a estação de útero fechado. O que é um útero fechado? Significa um útero que não está gerando. E quando nós falamos de útero fechado, nós estamos falando de pessoas que não geram, que não tem mais esperança, que não consegue imaginar a possibilidade de viver milagres, porque o seu útero está gerado, fechado. E a Bíblia diz em Provérbios, de número 13, no verso 12, que a esperança demorada, ela enfraquece o coração, mas o desejo realizado é a árvore da vida. Quando você passa por um processo que ele demora muito tempo, você tende a desmorecer, tende a desconfiar, perder a esperança, perder a fé que vai acontecer, porque o processo é tão demorado que faz você desacreditar que vai acontecer. Só que uma mulher, ela tem que entender que na gestação vai levar 42, pode levar até 42 semanas. E se ela tentar adiar ou adiantar esse processo, vai ser complicado para ela. Amém? Então talvez o que você sonhou, o que você planejou, tudo aquilo que o seu coração desejou está demorando demais. Está passando pelo processo do tempo, o processo da espera. Mas nós precisamos entender que esse processo é necessário. Esse processo é necessário. Porém, o útero fechado não significa que ele não pode gerar. Amém? Não é porque as coisas estão difíceis para você que significa que Deus não pode fazer.
nosso Deus é especialista em fazer o impossível. Amém? Porque a Bíblia diz que porque para Deus não há impossíveis. Para Ele não há impossíveis. É interessante quando a gente lê a Bíblia e a gente vê a história de Ana e de Penina. Penina zombava de Ana porque Ana não conseguia ter filhos. O útero de Ana estava fechado. Mas é incrível que mesmo com o útero fechado, Ana continuava indo para o templo orar. Ela continuava indo para o templo fazer seus sacrifícios. Sabe por quê? Porque Ana entendia que o útero dela estava fechado, mas os céus estavam abertos. O útero dela estava fechado, mas Deus ainda continuava se movendo em favor dela. O útero dela estava fechado, mas Deus era especialista em fazer impossíveis. E Ana, mesmo com tudo isso, ela poderia se isolar. Ela poderia dizer, olha, para mim chega, acabou, está demorando demais, eu não vou mais sonhar em ser mãe, eu não vou mais sonhar com isso ou com aquilo, eu vou me isolar, eu vou ficar quietinha no meu lugar, eu não quero pacto com ninguém. Só que a Bíblia diz que, pelo contrário, ela foi para onde? Para o templo. Ela foi procurar o único que poderia resolver o problema dela. Ela foi para o lugar onde ela sabia que alguém poderia resolver o problema dela. E ela foi para o joelho, porque ela entendia que Deus pode mudar qualquer situação. Deus pode pegar o tempo, né, e fazer com que aconteça. Talvez você chegou aqui, assim como Ana, arrasado, porque ouviu comentários dizendo você nunca vai gerar, você nunca vai viver promessas. Mas eu quero te convidar, como Ana, a colocar a sua expectativa no Deus que pode todas as coisas, no Deus que pode realizar o impossível. Aleluia! E é engraçado que Penina zombando, mesmo Penina zombando de Ana, Ana não desmotivou em orar. Mesmo Penina zombando de Ana, não desmotivou Ana de orar. Sabe, às vezes nós perdemos muito o foco das nossas promessas, o foco do nosso alvo, porque nós nos perdemos em meio às zombarias de Peninas. Às vezes nós nos perdemos com distrações que nos tiram do alvo, nos tiram do foco. Às vezes nós nos perdemos e nós nos desviamos do alvo. Por quê? Porque o vento ele vai soprar. O vento vai te tirar da rota, ele vai tentar te tirar da rota. As vozes vão tentar te dizer que você nunca vai conseguir chegar lá, que você nunca vai conseguir o alvo, que você nunca vai alcançar a promessa. Mas Ana, ela não se deixou ser motivada pelo que Penina falava com ela. Ela guardou no seu coração as palavras de Eli, que disse para ela, vai em paz, filha, que Deus escuta e atenda a tua oração. E foi nessa palavra que ela descansou. E a pergunta que eu te faço hoje é, qual é a penina que tem te tirado do foco? Qual é a sua penina que tem te tirado do propósito? É as circunstâncias que tem dito para você, você nunca vai conseguir alcançar o seu sonho. É o tempo que tem dito para você, esquece, já passou tempo demais, nunca vai acontecer. São os resultados negativos que tem te dito, esquece, você nunca vai conseguir alcançar. É o desânimo pelo tempo demorado. Hoje é tempo de você parar e dizer, eu não vou dar ouvido às vozes de Penina, mas eu vou guardar no meu coração a esperança de que Deus pode fazer infinitamente além do que eu penso, do que eu imagino. Sabe, chegou o tempo de nós tirarmos os nossos olhos daquilo que tenta nos parar e focar naquele que pode mover céus e terras. Sabe, chegou o tempo da gente parar de ficar prostrado por qualquer coisa. Tudo tira o nosso foco, nos desvia do propósito. Porque o inimigo, irmãos, ele é especialista em tentar te tirar do foco, em tentar te paralisar, em tentar te parar. E aí você escuta de um lado, você escuta de outro, e você, meu Deus, será que vai acontecer? Será que o Senhor vai fazer o que me prometeu? Será que o Senhor pode realizar? Não há nada que Ele não possa fazer. Não existe impossível que Ele não possa
possa realizar, agir na nossa vida. Amém? Então, quanto maior é o que Deus quer nos entregar, maiores serão as guerras que nós enfrentaremos. Quanto maior a guerra, quanto maior o que Deus quer nos entregar, maiores são as guerras que nós enfrentaremos. E é por isso que você não pode desistir quando você está passando pelo processo da espera. É por isso que você não pode parar quando você está passando pelo processo da espera. Ana, ela sofreu. A espera dela foi muito longa. Ela viu Penina dando filhos para o seu esposo e ela não conseguia. Levou um tempo esse processo dela. Mas Deus, Ele não queria dar apenas um filho para Ana. Ele queria dar um Samuel. E talvez você fale, como assim um Samuel? Samuel foi um dos maiores profetas que o Israel já teve. Então Deus não queria apenas dar um filho para Ana. Deus queria dar Samuel, aquele profeta que mudaria a história de Israel. Às vezes aquilo que você está demorando para gerar, mas Deus está colocando em você algo que pode mudar a história de uma nação, que pode mudar uma geração. E nós não conseguimos entender isso, porque nós queremos o nosso momento, na nossa hora, do nosso jeito. Só que quando Deus quer fazer, Ele faz bem caprichado, gente. Nós precisamos entender isso e aguardar o tempo de Deus. Só que para isso nós precisamos parar e tirar os nossos olhos do nosso processo que nós estamos passando e focar naquele que tem o controle de todas as coisas. E focar que se Ele não nos deu ainda aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que o nosso coração deseja, é porque Ele tem um propósito maior. O processo da espera, irmãos, é terrível, mas ela serve para nos amadurecer, para nos forjar e nos deixar pronto para aquilo que Deus quer fazer. Salomão, inspirado, ele nos deu um conselho em Eclesiastes 3:1. Diz assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo para tudo, gente. Só que às vezes nós não conseguimos esperar esse tempo. Às vezes nós nos desesperamos por achar que está demorando demais esse tempo. E às vezes nós perdemos de viver o que Deus está fazendo agora. Porque os nossos olhos estão tão focados lá no futuro, no que nós queremos, que não vivemos o que Deus já começou a fazer. Sabe, Deus quer que nós tiramos os nossos olhos lá daquele futuro, do que o nosso coração deseja, e comece a viver hoje o que Ele tem nos dado. Porque às vezes nosso coração está tão ingrato, reclamando, porque nós ainda não recebemos aquilo que nós queremos. E Deus está nos dando, dia após dia, demonstração do seu amor, demonstração do seu cuidado, demonstração da tua fidelidade, demonstração daquilo que Ele faz. O bebê precisa de, no mínimo, 37 semanas para nascer. Ele pode levar até 42 semanas, mas para ele nascer saudável, ele precisa nascer com o mínimo de 37 semanas. E se ele nascer antes disso, ele corre o risco de nascer prejudicado. Ele corre o risco de ficar um tempo na incubadora. Ele corre o risco de nascer com alguns defeitos, com alguns problemas. Então, é necessário esse tempo. É necessário esse tempo para a maturação do pulmão da criança. É necessário esse tempo para que ele esteja pronto para vir. Só que às vezes, querido, nós estamos tão ansiosos, que nós queremos, Senhor, me dá, eu quero viver agora, eu quero fazer agora, Senhor, eu quero fluir agora, eu quero agora, Senhor, enche agora, faz agora. E o Senhor está nos dizendo: espera o meu tempo, espera o meu tempo, espera o meu tempo. Porque, irmãos, não tem nada melhor do que viver o que Deus tem para a tua vida no tempo certo, na hora certa, na estação certa. Todas as vezes que nós tentamos acelerar os processos, nós corremos o risco de matar aquilo que Deus está gerando em nós. Todas as vezes que nós tentamos acelerar as coisas, nós corremos o risco de matar aquilo que Deus está gerando em nós. Amém? Agora eu vou falar. Vocês glorificam para beber água, gente? Amém. Tá, com saudade já, né?
Gente, a borboleta, quando ela vai sair do casulo, daquele sofrimento ali, ela sozinha, certo? Se alguém tentar ajudar ela a sair daquele casulo, ela corre o risco de morrer ou de quebrar uma das suas asas e não conseguir voar mais. Porque é um processo, ela precisa passar por aquilo, ela precisa viver aquele tempo ali sozinha, no casulo. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que existe um tempo e que existe uma estação para todas as coisas. Amém? Existe um tempo e existe uma estação para todas as coisas. Você não pode andar no verão com as roupas do inverno. E você não pode andar no inverno com as roupas do verão. Você precisa entender em que estação você está e viver de acordo com a sua estação. E cada estação vai requerer de você um posicionamento. E a estação que você está é a estação que Deus quer que você esteja. Você está posicionado na estação que Deus quer para a tua vida? Porque às vezes nós estamos tão desesperados com o que o outro está vivendo, que nós queremos aquilo para a gente. Nós estamos tão desesperados porque nós estamos vendo Deus fazer ali, Deus fazer aqui, mas Ele não está fazendo em mim. E aí eu começo a me desesperar: Senhor, eu quero ser que nem fulano, eu quero viver como ciclano, eu quero fluir como pertano. Mas existe um tempo, existe uma estação para cada coisa. E você precisa entender isso e viver nela. A Bíblia diz que um dia Jesus estava passando e ele viu uma figueira. E essa figueira estava bonita, mas não era tempo de figos. E Jesus e os discípulos foram famintos para lá, achando que teria os figos, mas quando chegou lá não tinha. E Jesus amaldiçoou e disse: nunca mais tenha fruto, nunca mais saia fruto de ti. Mas aquela figueira, talvez, ela olhou e ela viu que em volta as outras árvores estavam frondosas, estavam bonitas, e só ela ia ficar seca, sem folhas, sem frutos. E para poder viver uma estação que não era dela, ela começa a dar folhas. Você está entendendo? Às vezes nós estamos tão aflitos por querer que Deus faça agora, que nós queremos viver uma estação que não é nossa. Nós queremos que o Senhor faça na minha vida o que Ele está fazendo na vida de Ralph, mas Ele começou a abençoar o pastor, eu quero também. Ele começou a fazer isso na vida dela, eu quero também. Sim, deseje, mas você não pode se frustrar se não é o tempo de Deus para a tua vida. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser quem Deus nos chamou para ser. Nós precisamos viver tudo que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida. Só que eu não posso me desesperar se a estação do meu irmão chegou e a minha ainda não. Eu preciso entender a minha estação e eu preciso viver cada uma das estações que Deus vai preparando para nós ao longo da vida. E às vezes nós queremos tanto chegar ao propósito de Deus. Um dia o Senhor me prometeu isso, eu quero alcançar agora, eu quero viver agora. E a gente começa a pular degraus. Vai pulando degraus, vai pulando degraus. Todas as vezes que você pula algo para poder alcançar aquilo que não é o tempo de Deus, você é envergonhado, vai quebrar a cara e vai voltar para trás. Todas as vezes que você tenta pular degraus para alcançar aquilo que não chegou o tempo de Deus, você vai quebrar a cara e vai voltar para trás. E você, além de não poder pular degraus, você não pode se atrasar. Então você não pode se antecipar e você não pode adiar. Você precisa viver dentro do tempo da vontade do Senhor para a tua vida. E como eu faço isso, pastora? Se eu não posso adiar, se eu não posso atrasar, antecipar, você precisa buscar de Deus o que Ele tem para a tua vida. Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer comigo? Porque eu estou passando por tudo isso. Você precisa ouvir o Senhor. Deus, qual estação eu estou? O que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor tem planejado para mim? Só que às vezes nós estamos tão desesperados que nós não conseguimos ouvir Deus falar. Às vezes nós estamos tão desesperados que nós não conseguimos ouvir o Senhor falar. E nós começamos a tomar outros caminhos que não são os caminhos que o Senhor planejou para nós. Às vezes nós estamos andando rotas que não é a rota que o Senhor planejou para nós.
Você está andando em direção ao propósito do Senhor para a tua vida? Você está andando em direção ao propósito de Deus para a tua vida? Ou você está tomando o caminho que é o que o seu coração deseja, que é o que a sua vontade quer, mas lá no fundo você entende que não é a vontade do Senhor, que ainda não é o propósito do Senhor para a tua vida? E às vezes quando nós estamos assim, como loucos, andando, tomando as nossas direções, andando, tomando tudo que a gente quer, vivendo da forma que a gente quer, um dia o Senhor nos para. E quando o Senhor nos para, o negócio fica mais estreito. Porque às vezes Deus vai precisar nos parar para recalcular a nossa rota, para nos fazer voltar para o caminho e andar em rumo ao propósito dele para a nossa vida. Porque às vezes os processos, irmãos, faz com que nós nos desviemos da vontade do Senhor. Faz com que nós ficamos tão desesperados por resposta que nós saímos do caminho do Senhor. Deus tem um plano para cada um de nós. Amém? Antes mesmo de você nascer, Deus havia projetado um plano para a tua vida. Ele havia escrito uma história para você. Antes mesmo de você nascer, Deus sonhou com você. Ele projetou algo grande para a tua vida. E você precisa viver aquilo que Deus planejou para você. Só que você só vai conseguir viver isso quando você começar a entender a voz dele e dizer: Senhor, me leva dentro da tua vontade, me leva aonde o Senhor quer que eu vá, me ensina a mover pela tua voz, não pela voz dos homens, me ensina a viver dentro daquilo que o Senhor quer para mim. Porque às vezes nós estamos querendo os nossos caminhos, as nossas vontades, e o Senhor tem muito para nós, queridos. E quando nós nos dispomos a dizer assim: Senhor, me leva no teu caminho, me leva dentro da tua vontade, que eu seja guiado pela tua voz, que eu seja guiado pela tua vontade, que eu seja guiado por aquilo que o Senhor escreveu para mim, nós viveremos grandes coisas da parte do Senhor. Só que às vezes nós queremos muito coisas que nos faz aparecer. Nós estamos tão afoitos por querer cumprir logo o propósito de Deus, que nós aceitamos e queremos tudo o que faz com que nosso nome apareça, que nós apareçamos. E às vezes Deus nos pega por um tempo e nos esconde, para que ali escondido possamos ouvir Ele, entender Ele e ouvir o que Ele tem para nós. Quem nunca passou por um processo de solidão, de esquecimento, um processo que você se sente só em uma multidão, um processo que tudo que você quer é ficar ali sozinho, escondido em Deus. E quando Deus nos esconde, Ele tem um tempo para nos expor. Quando Deus nos esconde, Ele tem um tempo para nos expor. E eu tenho aprendido que às vezes Deus vai nos esconder para nos lapidar, para nos moldar e para nos fazer brilhar mais, queridos. Um diamante, quanto mais escondido, mais valioso ele é ou não é? Quando você encontra uma pedra por ali, você não dá nem tanta ligança que você encontrou. Mas quando alguém vai cavar, entra numa caverna para poder encontrar aquele diamante se torna muito valioso, não é verdade? E às vezes nós precisamos nos esconder em Deus. E no momento certo Ele nos expõe e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Então eu não sei como você chegou aqui. Talvez você se encontre desanimado pelos processos da vida. Talvez você chegou aqui falando: Deus, eu não aguento mais. Está demorando demais de acontecer. Está demorando demais do Senhor cumprir. Está demorando demais do Senhor fazer aquilo que o Senhor me prometeu. Eu tenho uma palavra para a tua vida nessa noite. Que você se encontre em Deus hoje. Que você consiga ouvir a voz dEle. Que você consiga se deleitar nele. Porque o processo não pode tirar você do foco, do alvo que Ele tem para a tua vida. Você não pode deixar que as meninas da vida roubem de você
coisas grandes, nós queremos fluir em coisas grandes, mas nós não queremos parar para ouvir Deus. Não pule etapas. Não queira adiantar processos. Você precisa viver o tempo de Deus e a estação de Deus para a tua vida. Você precisa deixar Deus gerar em você aquilo que Ele quer para a tua vida. Você precisa deixar Ele gerar em você aquilo que Ele quer para a tua vida. Amém? Você precisa deixar Ele te expor no tempo certo. Quando Deus permite que nós passamos por algumas situações difíceis na nossa vida, não é porque Ele quer nos matar, não é porque Ele quer nos jogar. Às vezes Ele está nos forjando para coisas maiores. Ele está nos forjando para as coisas maiores. Eu tenho aprendido que Deus dá as maiores guerras aos maiores soldados. Deus dá as maiores guerras aos maiores soldados. E nesse processo que você está passando, talvez você olhe assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei como viver esses últimos dias. Tem sido tão difícil para mim. Às vezes nós temos que parar e entender o que Deus está nos ensinando nesse processo. O que Deus está tentando te ensinar nessa fase que você está vivendo. O que Deus está tentando te ensinar nesse vale que você está vivendo nesse momento. Às vezes nós só precisamos ser sensíveis à voz de Deus e ser aprovado naquilo que Ele quer nos ensinar. O problema é que às vezes nós estamos sendo reprovados na prova que o Senhor tem nos passado. Quantas vezes a pessoa repete a mesma prova a vida toda? Ela passa por aquele processo a vida toda e nunca sai dele. Ele entra naquele processo, vive aquele processo várias vezes na vida. Se você está sendo reprovado na sua prova, no seu processo, significa que você ainda não entendeu o que Deus quer falar com você. Se você está sendo reprovado no seu processo, significa que você ainda não conseguiu entender o que Deus tem para você. Porque os ciclos repetitivos significa que você ainda não foi aprovado para viver o que Deus tem para a tua vida. Guerras maiores, níveis maiores. Guerras maiores, níveis maiores. E a pergunta que eu te faço é: você hoje está pronto para avançar em Deus para níveis maiores? Você está pronto para avançar em Deus em níveis maiores? Ou continua sendo reprovado no seu processo, sendo reprovado na sua prova, porque você não conseguiu entender ainda o que Deus tem para a tua vida, o que Deus quer fazer através de você? E você passa a vida toda sem saber para que nasceu, qual o propósito que eu nasci, o que o Senhor quer de mim. Às vezes nós vivemos como uma barata tonta nesse mundo, sem saber para onde ir, qual caminho seguir, o que fazer da vida. Mas o Senhor, nessa noite, Ele te trouxe aqui para que você consiga ouvir a voz dEle, para que você consiga entender que Ele tem uma direção, Ele tem uma rota bem calculada para a tua vida e você precisa seguir ela. E um dia, quando você alcançar o processo final, o alvo de Deus final, você vai entender que tudo que você passou serviu para te forjar, para te estruturar, para te levar a viver o que Ele planejou para a tua vida. E um dia você vai poder dizer: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena o processo da espera. Valeu a pena tudo que eu vivi. Hoje eu consigo entender que o que eu vivi lá atrás me forjou para viver algo novo no Senhor hoje. E talvez você chegou aqui sem esperança de viver o propósito, de viver aquilo que Deus te prometeu, de viver aquilo que o seu coração deseja, porque você não entende. Tantas pessoas conseguem sair do processo e você a vida toda só vivendo o processo, só vivendo o processo, só vivendo processos. Mas hoje o Senhor quer te dar esperança de vida nova. O Senhor quer te dar esperança de um novo tempo. O Senhor quer te dar esperança de novas promessas, de níveis maiores em Deus. Quando Elias estava desiludido da vida, quando Elias achou que
era a morte dele, ele não tinha mais o que fazer. A Bíblia diz que um anjo vem, deu comida, deu água para ele e disse: ele levanta, continua caminhando, porque a tua caminhada não para aqui. Deus tem muita coisa ainda a fazer através de você. E essa é a palavra que eu quero abençoar a tua vida nessa noite. Levanta, come, bebe, porque o processo que você está passando não é o fim. O Senhor tem coisas maiores para a tua vida. O Senhor tem níveis maiores para a tua vida. O Senhor quer te fortalecer para viver coisas extraordinárias ainda. Então come, bebe, se levanta. Para de ficar focado no seu processo, naquilo que você está enfrentando, nas lutas que você está enfrentando, e foque no que Deus tem para a tua vida. Foque naquilo que Deus tem para a tua vida. A Bíblia diz, como eu já falei, que a esperança demorada ela enfraquece o coração. E eu não sei quais são os sonhos que você tem carregado dentro de si. Talvez você tenha sonho de criança. Talvez você recebeu uma promessa do Senhor. Talvez você viveu anos desejando algo espiritualmente, ministerialmente, na família ou em qualquer outra coisa. E você viu o tempo passando e a esperança enfraqueceu, o seu coração perdeu. Você não consegue crer, você não consegue mais ter fé. Hoje eu quero te abençoar. Que os teus sonhos sejam restaurados novamente. Para voltar a acreditar que Deus pode fazer. Que Ele pode fazer. Que você saia daqui hoje com essa certeza que tudo que você passou, Deus te forjou, Deus está te capacitando para viver coisas maiores dele. Existe um tempo, existe uma estação. Você só não pode parar dentro da estação que não é a sua. Você precisa avançar para conseguir viver o que Deus tem para a tua vida. Amém? Talvez hoje você olhe e fale: Senhor, eu sonhei tanto a minha vida toda em ter uma família estruturada e eu só passo por processos e não consigo viver isso. Ei, Deus pode fazer ainda, amém? Deus pode ainda restaurar e colocar tudo no lugar. Talvez você fale: pastor, eu sonhei tanto com o meu ministério e hoje eu já não tenho mais esperança. Eu sonhava tanto em falando em línguas, eu sonhava tanto em orar e Deus abençoar, eu sonhava tanto com isso e com aquilo e hoje eu já não tenho mais esperança. Que o Senhor nessa noite renove a sua esperança para voltar a sonhar e acreditar que Ele pode fazer. Amém? Talvez você perdeu a esperança em outras coisas na sua vida, mas eu quero te dizer que nada pode te tirar do propósito de Deus. Nada pode apagar a chama que queima dentro de você. Então eu não vou me demorar, mas eu quero te convidar nessa noite a orar comigo. E eu quero te abençoar com essa palavra. Eu quero te abençoar com essa palavra, que a partir de hoje você saia daqui com mais ânimo para prosseguir, com mais forças para caminhar. Assim como o anjo falou para Elias: come e bebe, porque a tua caminhada é longa. Eu quero te abençoar com essa palavra também. Se você está desanimado, que você receba forças dos céus agora para prosseguir. Se esse processo que você tem enfrentado tem tomado conta do seu coração, as dúvidas têm permeado na sua mente, e você acha que nunca vai conseguir, que nunca vai alcançar, que nunca vai viver o que Deus te prometeu, eu quero te abençoar hoje com esperança, em nome de Jesus. Eu quero te abençoar com esperança nessa noite. A esperança de dias melhores, a esperança de um novo tempo.
crer que Deus poderia realizar o sonho dela, ela nunca iria viver milagres. Então hoje eu quero te convidar a esquecer, sabe, as palavras de afrontas, as palavras que machucam o teu coração. Eu quero te convidar hoje a crer nas promessas de Deus, independentemente das circunstâncias. Eu quero te convidar a crer naquilo que Deus tem para você, independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. Deus tem para a tua vida coisas grandes, coisas maiores, que talvez você nunca conseguiu entender, porque a Bíblia diz que o que Ele tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem planejado para aqueles que o amam. Aleluia! Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não há nada demasiadamente difícil que Ele não possa fazer. Foi isso que o anjo falou para Sara. Sara já estava velha e ela sorriu quando ela ouviu os homens conversando. E ele pergunta: haveria alguma coisa demasiadamente difícil que Deus não possa fazer? Eu não sei como está a sua esperança hoje. Eu não sei em que você tem focado os teus olhos. Mas o que eu tenho para liberar sobre a tua vida nessa noite é: haverá alguma coisa demasiadamente difícil que Deus não possa fazer? Oh, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez maná cair no céu, oh, o Deus que faz o impossível, Ele está nesse lugar, Ele é na tua vida.
Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Aleluia. Às vezes é tão difícil confiar que Deus está no controle, né, queridos? Às vezes é tão difícil confiar que Deus está no controle, porque nós, como seres humanos, nós gostamos de ter o controle, tudo ter controle. Eu quero ter o controle na minha vida, eu quero ter o controle do meu tempo, eu quero ter o controle. Mas nós precisamos entender que ainda tem algumas coisas aqui na terra que fugem do nosso controle. Não vai fugir do controle de Deus. Não vai fugir do controle de Deus. Então tudo que você precisa fazer nessa noite é descansar em Deus. É confiar em Deus. É entregar tudo nas mãos de Deus. Porque Ele está cuidando de você. Amém? Deixa Ele gerar em você os seus sonhos.